São 7h19. Os deputados estaduais aprovaram nesta quinta-feira 4 projetos de lei do governo do estado que têm repercussão na vida do cearense. Acompanhe agora na reportagem do Carlos Alberto. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira 4 projetos de lei enviados pelo governo do estado que têm repercussão na vida dos cearenses. Uma das propostas isenta IPVA em 2021 aos proprietários de veículos do transporte escolar que foram duramente atingidos neste ano pela pandemia da Covid-19. Outro projeto aprovado institui o auxílio para catadores de lixo como política pública permanente que, entre os meses de julho e dezembro, beneficiou 1.342 catadores de lixo ligados a 48 associações de 41 municípios cearenses, com uma ajuda mensal de R$ 261. Os deputados estaduais aprovaram também o projeto que autoriza o Executivo Estadual a viabilizar a participação dos alunos que tenham concluído o 3º ano do ensino médio na rede estadual no ano letivo de 2020 no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que, por conta da pandemia da Covid-19, ocorrerá excepcionalmente em janeiro e fevereiro de 2021. De acordo com o texto, a Secretaria da Educação do Estado pode utilizar a sua frota própria de veículos para transportar alunos para realizar a prova do Enem e disponibilizar créditos nas carteiras estudantis ou cartões de transporte para garantir a locomoção dos alunos aos locais de provas. O projeto de lei, apresentado pelo Poder Executivo e aprovado pela Assembleia Legislativa com maior repercussão social para os cearenses, trata da autorização para o governo do estado distribuir a 347 mil alunos das universidades e escolas públicas estaduais tablets que os possibilitem ter melhor aprendizado com as aulas remotas. Com informações dos bastidores da Assembleia Legislativa, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h21. Jornalista Beto Almeida, medidas importantes de repercussão social nesses projetos aprovados pela Assembleia Legislativa e oriundos do Poder Executivo, como, por exemplo, essa medida que autoriza o governo do estado a distribuir os tablets para os estudantes universitários e também da rede do nível secundário do estado do Ceará para terem acesso melhor e com mais qualidade às aulas online. Medidas importantes que chegam nessa reta final do ano e que passaram pelo crivo da Assembleia Legislativa. Olha só, Luciano, a gente viu o esforço aí ontem da Assembleia Legislativa em aprovar no total 22 projetos, né, que estavam ali na casa, aguardando esse parecer, essa aprovação do plenário, nesta reta final dos trabalhos, antes já de iniciar o período de recesso, pós-eleição. Então, assim, são medidas que têm um impacto, sem sombra de dúvida, Luciano, prático, no dia a dia e no bolso das pessoas. Pega esse caso, por exemplo, mesmo dos tablets, Luciano. Aí é uma questão que facilita, que tem um olhar muito específico sobre os alunos que hoje, infelizmente, da rede pública principalmente, não têm acesso à internet. E não têm acesso à internet porque não dispõe de um chip de celular para isso. Então, olha o impacto social de uma medida como essa, Luciano, para auxiliar na educação. Num ano, por exemplo, que mesmo que a gente vença a Covid agora no começo do ano com vacinação ou no primeiro semestre, ainda assim, as aulas virtuais ainda vão continuar existindo, mesmo com experiência ou retorno das aulas presenciais. O outro aspecto econômico, que esse também é importantíssimo, é uma categoria, Luciano, que sofreu muito neste ano de 2020. Aliás, está sofrendo, que era do transporte escolar. Esse pessoal, Luciano, teve o seu trabalho literalmente interrompido. As escolas ficaram sem aulas, muitos alunos ficaram em casa. E aí? E entre esses Como é que profissionais, Beto, esses trabalhadores que atuam no transporte escolar,
em municípios do interior e principalmente na região metropolitana de Fortaleza, esses profissionais perderam a renda e em alguns casos tinham financiamento dos veículos para serem pagos, né, e enfrentaram duras dificuldades, né? Foi um dos setores econômicos mais afetados pela pandemia da Covid-19, porque na hora que as escolas foram paradas, foram suspensas, na hora que as aulas foram suspensas, automaticamente também os donos de veículos do transporte escolar pararam os serviços. São 7 horas e 24 minutos e na Câmara Federal, Beto Almeida, tem também decisão com repercussão na vida de milhares de cearenses. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto que regulamenta o repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, a partir do próximo ano. A proposta será enviada ao Senado. O projeto foi apresentado pela deputada professora Dorinha, né, que era a relatora da matéria, e também Beto Almeida sofreu alterações com amplo debate ao longo do primeiro semestre deste ano, mas essa regulamentação, esse projeto de lei aprovado nessa quinta-feira é importante para que nós tenhamos o Fundeb em vigência em toda a plenitude a partir de 2021. Luzenor, olha só, aí todo mundo estava aguardando essa regulamentação. A gente já sabia, o Fundeb tinha sido aprovado, todo mundo comemorou, porque vai permitir a ampliação, inclusive, do fundo para aplicar na educação, nos municípios mais pobres, até uma expectativa agora em relação a essa regulamentação, porque, na realidade, o que é essa regulamentação? É o detalhamento da lei, é os detalhes sobre como o dinheiro será utilizado, quais são os critérios que serão utilizados. Um dos critérios importantes, por exemplo, Zenor, é a garantia de que os diretores das escolas serão eleitos por meio de uma eleição e não por critérios políticos, por indicação. Isso é um fato importante, porque acontece no Ceará. Que já acontece no Ceará, mas que o Fundeb estabelecendo isso como regra, Luzenor, colocando lá nessa regulamentação, por exemplo, é a garantia de que nós teremos diretores empenhados em atingir metas, em fazer a escola funcionar direitinho. Esse é um dos pontos. Agora, olha só... Mas tem preocupação, né, jornalista? Tem polêmica. A questão polêmica, Luzenor, foram os destaques, a votação desses destaques. E qual é uma dessas polêmicas que foi aprovada, inclusive ontem? É destinar 10% das verbas destinadas ao Fundeb para instituições filantrópicas e entidades do Sistema S. O Sistema S, que é o Sistema Senai, FEC, não é, os demais. Sistema S, do Senac, SESI, Senai, que são escolas que contribuem, sim, com a educação, mas que não estavam contempladas com esses recursos do Fundeb. A bancada da educação reagiu, diz o seguinte, que pode ser um valor pequeno, mas que isso pode abrir margem para o desvirtuamento, Luzenor, dos recursos destinados ao Fundeb que não estavam previstos, não foram colocados em discussão logo quando a lei foi aprovada. Quem defende a questão da inclusão do Sistema S, o Zenor diz o seguinte, olha, o Sistema S, como é o caso do Senac, do SESI, é verdade. O Senac, por exemplo, tem boas escolas, inclusive aqui mesmo em Fortaleza, tem boas escolas do Senac, mantidas pelo Senac. O SESI tem escolas para aprendizado industrial muito boa. E eles dizem o seguinte, que esse sistema precisa ser incentivado, mas a bancada da educação entende que há verba para esse sistema, as escolas do Sistema S, e que não deveria esse dinheiro sair exatamente do Fundeb. Porque esse é um dos são pontos. entidades, Beto Almeida, muito bem contempladas com recursos, com o volume de recursos extraordinário. E tirar esse dinheiro do Fundeb não é o melhor caminho. Mas tem também outras polêmicas, Beto. Eu estou lembrando aqui, no primeiro semestre, no finalzinho do primeiro semestre, quando a gente estava acompanhando a votação, antes do período das eleições municipais do novo Fundeb, nós fizemos uma entrevista aqui com o deputado federal Idilvan Alencar, que cumpriu um papel importantíssimo na mobilização da população para acompanhar, né, o dia a dia dos debates e também, principalmente, a votação do novo Fundeb na Câmara Federal. E o que é que eu notei agora, Beto, é que com a pandemia, nesse novo ciclo e principalmente nesse período pós-campanha eleitoral e eleições municipais,
a população e os próprios deputados federais estavam, no caso dos deputados federais, desmobilizados ou sem aquele elo mais direto com a população para que todos nós acompanhássemos mais de perto. Eu digo todos nós, o cidadão, a cidadã que estava no primeiro momento integrado a esse debate. E o que aconteceu, Beto? Eu li aqui um dos trechos dessa decisão tomada na Câmara Federal nessa quinta-feira, que acaba gerando preocupação. Os deputados federais flexibilizaram a regra que reserva ao menos 70% dos recursos do Fundeb para o pagamento de salários de profissionais da educação. A Câmara decidiu que para o cálculo desse percentual também podem ser considerados os pagamentos a profissionais da área técnica, administrativa das escolas, além de terceirizados e profissionais das instituições privadas sem fins lucrativos, como confessionais ou filantrópicas, ou seja, profissionais privados. O projeto já previa a inclusão de psicólogos e profissionais de serviço social nessa lista. Tudo bem, aqui a atuação dos psicólogos e da área social, dos profissionais da área social, é importante essa atuação, até mesmo porque faz parte das condições para a melhor qualidade do ensino e do aprendizado dos alunos. Agora, essa flexibilização gera, em determinados momentos, Beto, uma preocupação em função da retirada dessa rubrica aqui que direcionava, que garantia aos professores uma cobertura melhor do ponto de vista da remuneração e das condições de trabalho. Sem dúvida, esse, inclusive, foi um dos pontos, Zeno, porque quando fala aí na questão das filantrópicas, já está reservado, inclusive, os 10% aí dentro desse total, né? Dos 10% que vai para as escolas do Sistema S, para das escolas filantrópicas, assistenciais. E com relação a essa questão de redistribuir os 70% destinados exclusivamente para o pagamento de salários, é algo que incomodou muito a bancada de oposição. Olha só, isso daí foi aprovado na Câmara. Você disse uma coisa que é verdade, Zeno. Existiu uma preocupação, primeiro, pela pressa em se votar isso, porque o Fundeb, o atual, ele vence agora no final do ano. Se não fosse regulamentado, mais de 1.300 municípios em todo o Brasil que recebem hoje essa complementação via o Fundeb, Zeno, iriam ser prejudicados, tá? Seriam pelo menos 1.500 municípios brasileiros. 1.500 municípios. Entre essas cidades, 1.471. muitos municípios do Ceará, né, Beto? Então essa regulamentação o Ceará todo, Luciano. É inadiável porque precisa ser votado até o final do ano legislativo. Beto, são 7 horas e 31 minutos. Vai para o Senado. Pode ser que lá ainda sofra alguma alteração. A gente volta a falar dentro do Alerta Geral sobre essa questão do Fundeb ao longo da próxima semana, porque vai ter votação e vai ter mais desdobramento. Vamos conversar com o Edilvan, trazê-lo aqui para conversar com a gente, certeza. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar ainda, Luzenor, sobre diplomação, que está trazendo uma dorzinha de cabeça para muitos municípios cearenses. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. São 7 horas e 33 minutos. Primeira parcela do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, já está no cofre das prefeituras. São pelo menos 170 milhões de reais para os 184 municípios do Ceará. Mais informações com Carlos Alberto. Mais dinheiro chegando para os 184 municípios do Ceará. Os cofres das cidades brasileiras foram abastecidos nesta quinta-feira com a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, no mês de dezembro. Serão, pelo menos, 4,3 bilhões de reais para os 5.570 municípios, sendo que desse total, 170 milhões, como valor líquido, ficam para as 184 prefeituras do Ceará. O montante de recursos, de acordo com os cálculos da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, representa um crescimento de 23,30% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a entidade alerta que o primeiro decêndio costuma ser o maior do mês e significa quase a metade do valor esperado para dezembro. Entre as 184 cidades do Ceará, Fortaleza recebeu 30 milhões e 121 mil reais, enquanto os menores municípios recebem, em média, 311 mil reais.
Os números da Associação de Prefeitos do Ceará, a Prece, com base nos cálculos da CNM, apontam que, desde janeiro, o valor acumulado do FPM tem apresentado queda de 3,34% em termos nominais em relação ao mesmo período de 2019. Quando é considerado o comportamento da inflação, o percentual negativo é ampliado e chega a 6,32% em relação ao mesmo período do ano anterior. Diante dessas considerações, e por ser período de final de mandato, a Confederação Nacional dos Municípios, assim como a Prece, ressalta a necessidade de redobrar a atenção com o planejamento orçamentário e o fechamento das contas. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Eu vou emendar essa boa notícia do Carlos Alberto com outra informação que chega agora com o Carlos Silva sobre a conclusão nesta sexta-feira do relatório sobre a Operação Transição Responsável, o trabalho realizado pelo TCE para acompanhar denúncias sobre desmonte em administrações municipais onde os prefeitos não foram reeleitos ou não elegeram sucessores. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, conclui nesta sexta-feira o relatório sobre as inspeções realizadas em 18 municípios do Ceará, onde os prefeitos perderam a eleição e passaram a ser alvo de denúncias sobre possíveis ações de sucateamento administrativo. O relatório sobre a Operação Transição Responsável será apresentado pelo presidente do TCE, Valdomiro Távora, que em entrevista ao jornal Alerta Geral, chamou a atenção para os atuais gestores que não conseguiram se reeleger ou não reelegeram os sucessores, mantivessem a máquina administrativa em pleno funcionamento com a devida prestação de serviços essenciais à comunidade. As ações do TCE foram deflagradas após o Ministério Público Estadual passar a recomendar que os gestores respeitassem a lei de responsabilidade fiscal, deixassem salários em dia e mantivessem a prestação dos serviços sob a responsabilidade dos governos municipais. Entraram na mira da Operação Transição Responsável os municípios de Acaraú, Alto Santo, Antonina do Norte, Bela Cruz, Boa Viagem, Hererê, Itapajé, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Maranguape, Milhã, Quixadá, Quixeramobim, Heriutaba, Russas, Tejuçuoca, Trairi e Uruburetama. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h38. Jornalista Beto Almeida, faltam pouco mais de 15 dias para os atuais prefeitos entregarem aos sucessores o comando administrativo dos municípios do Ceará. Claro, em algumas cidades, os atuais gestores continuarão por mais 4 anos porque foram reeleitos. E essa preocupação do Ministério Público Estadual chegou em boa hora, também com esse acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará sobre os municípios listados nessa primeira fase, 18 cidades, onde a situação seria mais grave. Narramos ontem aqui o caso do município de Penaforte, onde os servidores se encontram com salários atrasados e nesse momento a preocupação é que essa cena não se repita em outras cidades, principalmente nos municípios onde os prefeitos não obtiveram resultados positivos nas urnas. Olha só, Luciano, na realidade é o seguinte, há uma curiosidade, vamos dizer assim, e uma expectativa em relação a esse relatório que será apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado, pelos auditores do TCE, sobre a situação nesses municípios em que a preocupação incide muito maior em relação ao desmonte, em relação à descontinuidade de serviços públicos prestados pelas prefeituras, pelos prefeitos, nesse finalzinho de gestão. A gente pensa, Luciano, que as coisas mudaram, que os prefeitos, que os gestores entenderam que não dá mais para simplesmente deixar as coisas como estavam ou simplesmente ignorar que eles têm compromissos, que têm inclusive consequências legais ao que fizerem, mas, no entanto, estão aí,
A gente citou Penaforte, mas tem casos também de outras prefeituras que estão sendo investigadas. Então, esse relatório do TCE, dizendo, ele é bom, porque ele vai separar ali o joio, como se diz, do trigo, saber o que de fato existe, qual é a realidade que hoje pesa sobre algumas prefeituras e principalmente daquelas, lógico, em que os prefeitos perderam, não estavam candidatos à reeleição, ou estavam candidatos à reeleição, mas não conseguiram se reeleger, ou simplesmente deixaram para lá. Então, é ruim, na realidade, porque isso traz, Zenon, uma quebra de continuidade de serviços públicos. Penaforte dizer, por exemplo, que o prefeito de lá chegou a abandonar a cidade. Eu não sei se isso procede ou não, eu não sei qual é o nível de abandono, se ele deixou para lá de visitar o município, mas seja o que for, Zenon, algo bom não acontece por lá. E um alerta, né, jornalista Beto Almeida, que esses prefeitos que estão deixando aí os cargos ou que não conseguiram se reeleger e acabaram por sucatear a máquina administrativa, que a gente fica assim falando nessa expressão sucateamento da máquina administrativa, e é algo impensável nos dias atuais, porque as leis existem e quem as descumprem acaba por ser enquadrado em crimes de responsabilidade fiscal, ou seja, o prefeito, o gestor que for responsabilizado pelo sucateamento da máquina pública ou mesmo pelo descumprimento dessa lei, como, por exemplo, deixar de pagar o salário dos servidores, esses prefeitos, Beto, alguns saem pensando em voltar. Agora, quem comete esse tipo de desatino ou de crime contra a população e contra a máquina do município é porque não sonha mais em retornar às atividades políticas e do executivo. Olha só, Luciano, eu acho que é o seguinte, eles acreditam ou apostam que as contas mais adiante serão julgadas, ou que o prazo esse prazo vai caducar, como se diz, e eles vão acabar voltando a disputar cargos públicos novamente. Pode ter certeza, é apostar de que a justiça é lenta e que as coisas vão acabar se resolvendo pelo tempo. É isso. Para finalizar no bate-papo político, nós já estamos caminhando para a diplomação dos prefeitos eleitos e vereadores, que a diplomação é o último ato que antecede a posse nos cargos de prefeito e nas vagas de câmaras municipais. E aí sim, é um problema, Luciano, é uma preocupação, porque esse prazo, nós estamos há uma semana, hoje é sexta, até a próxima sexta-feira, que é dia 18, é o prazo final da data para diplomação. Claro que cada município vai definindo aí essa data de diplomação. Mas qual é a preocupação, Luciano? É que nós temos hoje algumas cidades aqui no interior do Ceará em que os prefeitos tiveram suas candidaturas indeferidas, os resultados estão aí sub júdice e eles simplesmente não vão poder ser diplomados. E se não podem ser diplomados, a situação do município fica muito ruim. Porque quem assume temporariamente situações como essa, por exemplo, são os presidentes de câmaras municipais. A Justiça barrou, por exemplo, agora os prefeitos eleitos de Martinópolo e Senador Sá, que são irmãos, eleitos em cidades diferentes, mas foram barrados, não tiveram como ser diplomados. Sem a diplomação, que é um instrumento legal que dá ali o certificado de que ele foi eleito, o município simplesmente não terá o seu prefeito. E aí como é que fica essa situação? Fica, Luciano, naquilo que a gente já imagina. Olha, o presidente da Câmara Municipal, em tese, ele não foi eleito para gerir o município. Ele foi eleito para fazer leis, para fiscalizar. O olhar dele é outro. Quando ele assume o município, ele já assume, Luciano, numa situação temporária. Se ele está assumido numa situação temporária, tem muitas decisões que ele não vai tomar. E ele não vai tomar por quê? Porque ele sabe que ele está ali num cargo que é temporário, não é dele. Então isso traz prejuízo para os municípios. Essa é a situação, por exemplo, de Barreira, que eu já do Martinópolo, que eu falei, de Caridade, de Jaguaruana, de Missão Velha, Luciano, de Senador Sá, Viçosa do Ceará. E Mulungu também está numa situação complicada em relação a isso. Porque Mulungu teve desmonte não, teve cassação do pedido de registro do prefeito reeleito lá. Então, imagina você chegar no final do ano e esses municípios não saberem se esses prefeitos vão assumir ou não. São 7 horas e 44 minutos. Eu quero encerrar com você o meu bate-papo político desta sexta-feira. Convidar você, ouvinte internauta, para nos acompanhar nesse sábado a partir das 7 horas da manhã, porque tem muitas informações na área da Previdência Social. O nosso convidado, o professor Tiago Albuquerque, está aqui para responder a dúvida e apresentar e orientar
orientar você que tem questionamentos sobre os benefícios da Previdência Social. Daqui a pouco, dentro do Alerta Geral, tem também o Sátiro Salles com informações sobre concessão de benefícios previdenciários. Jornalista Beto Almeida, bom dia, boa sexta-feira. Uma boa sexta e um bom final de semana. Até segunda. Grande abraço.